Oi, pessoal, bem-vindos então a mais um Entrevista com Asas. Hoje, inclusive, exigiram a presença do Kowalski aqui para me assessorar, para não falar muita besteira, né? Mas hoje vai realmente, olha, esse programa promete muito, eu estou muito animado. Estamos aqui com André Stein, que é simplesmente o cara da IVE, né? A empresa do Grupo Embraer, que está aí na vanguarda do que eu vejo como uma verdadeira revolução. No futuro, geralmente quem está fazendo a revolução na hora não pensa que aquilo vai ser uma revolução. Mas eu acho que a gente está vendo aí o alvorecer de uma nova era e é disso que a gente vai falar com o André. Então, André, muito bem-vindo aí ao nosso canal. Obrigado aí pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Oi, Lucas. Eu que agradeço. É sempre um prazer falar um pouco do que a gente está pensando, como que a gente chegou aqui, como que a gente está vendo esse futuro, trocar uma ideia, bater um papo. Agradeço o Kowalski aí pela participação especial também. Vamos trocando ideia que acho que tem muita coisa para conversar aqui mesmo. Então, olha, para começar, eu queria que você desse aí uma pincelada para a gente, né, de quem é o André Stein. Como é que você foi parar aí nessa posição, meu? Rapaz, é uma história longa, né? Até que eu já tô com as barbinhas brancas, então a história vai ficando cada vez mais longa. Eu sou prata da casa da Embraer, na verdade, eu estou no grupo, entrei há 25 anos atrás. Foi meu primeiro trabalho depois de me formar, sou engenheiro mecânico de formação. Aí entrei na Embraer, rodei muitas áreas dentro da Embraer, trabalhei muito tempo em vendas, trabalhei na Ásia Pacífico, fui o primeiro funcionário da Embraer em Singapura na época. Então, e aí desse período de vendas, eu voltei para cá depois de uns 10 anos fora, voltei para a Embraer dentro da aviação comercial, para olhar a parte de estratégia de produto, né? E pensando no que seria o próximo avião comercial. Então, eu passei muitos anos nisso, tive uma oportunidade muito única, né, de pegar todo esse processo, desde o comecinho, quando a gente estava com várias ideias do que fazer, até a primeira entrega do E2, que foi um programa, foi e é um programa super bem sucedido, né? E aí, então, ter acompanhado isso, não só acompanhado, mas participado disso, foi uma grande escola, foi um grande aprendizado. E aí, quando a gente estava pensando, e aí, o que vem no próximo? Ao mesmo tempo, estava pipocando muitas novidades no mundo, né? Já estava acontecendo uma revolução no sentido de novos entrantes, novas tecnologias potenciais para a aviação, para a mobilidade de um modo geral. A gente começava a se falar cada vez mais de carros elétricos, carros autônomos, a gente vendo aquele mundo do Vale do Silício saindo de só fazer uma funcionalidade melhor no software para o mundo físico, e várias startups olhando o mercado de transporte, e as tecnologias permitindo, talvez, criar uma ruptura no segmento. E e nessa, a gente se juntou, tanto a ideia uma ideia que veio dessa época de aviação comercial, de olhar a ruptura, de olhar, pô, se a gente aplicar esse tipo de tecnologia no entry-level da aviação, né? Aviões menores que não vão, que também não somente precisam tão longe, mas a gente aplicar esse tipo de ruptura para criar uma ruptura na aviação antes que alguém mais o faça, né? Que é o conceito de inovação de ruptura. Aí a gente se juntou com a turma de inovação para procurar oportunidades, né, nesse sentido. Encontramos particularmente com mobilidade urbana, que era, como você disse, é um segmento novo, né? É uma ideia, a ideia de mobilidade aérea urbana definitivamente não é nova. O Santos Dumont, ele pegava o É. dirigível dele e ia voando por Paris. Mas, para viabilizar isso, e particularmente viabilizar isso com a segurança e com a escala que a gente está falando agora, é aí que entram essas tecnologias disruptivas. Então, eu migrei, saí da aviação comercial. Foi na época que a gente fundou a Embraer X, que é um braço de inovação disruptiva da Embraer, e foi com esse foco de incubar esse tipo de inovação disruptiva dentro da empresa. E aí, e esse era um dos projetos, muitos outros projetos. A Embraer X continua firme e forte, né? Ela continua sendo essa incubadora de novos projetos. Mas aí, em 2020, a gente viu que o projeto tinha um nível de maturidade suficiente
eu ia falar caminhar com as próprias pernas, mas acho que voar com as próprias asas é uma analogia melhor. E aí a gente foi para o mercado para achar investidores, encontramos, e aí nesse ano a gente foi listada como uma empresa separada da Bolsa, que ainda tem a Embraer é a grande, não só acionista, né, mas a grande parceira disso. E a ideia é meio que juntar o melhor dos dois mundos, né? E aí eu tive o prazer de ser convidado para continuar tocando o projeto, para ser o CEO da IVE, tá? E com esse conceito, né, de alavancar todo esse conhecimento de meio século que a Embraer tem desenvolvendo aeronaves, é uma das poucas empresas no mundo que tem essa história, essa capacidade, com esse foco de uma startup de, não, vamos focar nesse mercado de mobilidade aérea urbana que tem um potencial de expansão incrível, por ser um segmento completamente novo, e trabalha com esse tripé, que você tem o conhecimento de uma empresa como a Embraer por trás, o conhecimento, a infraestrutura, as pessoas, você tem essa inovação disruptiva, não? Então você introduzindo num segmento inicial essas novas tecnologias que criam essa ruptura de custo, inclusive, de operação, e esse olhar em cima esse olhar humancêntrico, né? De você focar em qual a necessidade que você está atendendo. Porque no final do dia é isso. Existe essa demanda, existe essa necessidade das pessoas de andar, ou de se deslocar esses trajetos? Tem. Qualquer um que já andou por São Paulo já pensou em algum momento, pô, se eu estivesse por cima disso, né? Então tá lá. Então aquela demanda reprimida que está sendo potencialmente atendida com essa ruptura. Então eu tenho muito orgulho dessa história com a Embraer. Eu fui na época, era um programa de novos talentos, que foi a primeira geração pós a privatização, né? Então eu tenho muito orgulho de ter feito por um quarto de século parte da história do grupo da Embraer, e agora com a IVE, contando um pouquinho mais dessa história, né? E aí, nesse ponto, até a gente sempre fala de é diferente do que foi feito antes na Embraer. Absolutamente, né? Mas acho que a Embraer é uma empresa que se inventou tantas vezes e justamente sempre se renovando, desde o comecinho lá, que pensou-se em fazer avião num país que não se fazia bicicleta ainda, que é o comecinho da história da Embraer, então é sempre de uma maneira diferente, de um segmento diferente, de um modo de fazer negócio diferente, muitas vezes, aplicando muitas vezes também uma tecnologia nova. Então, agora vamos falar o seguinte, vamos falar desse programa da aeronave, né, vamos chamar assim, da IVE, né? É gozado, porque, tipo assim, normalmente quando a gente ouve falar, né, no mundo do avião, vamos chamar assim, você vê aí uma companhia ou fabricante, então fechou não sei quantas vendas, tal, mas assim, você tem imagens do avião, às vezes geralmente você já tem o protótipo voando, você já tem um avião cumprindo lá a campanha de teste de voo, tal, né? Agora, aqui a gente está falando de um veículo que a gente tem umas imagens de computador dele e tal. O programa está avançando bastante, mas ainda não tem o bichinho para a gente ver, né? Então, como é que está o programa, André? Então, tá indo bem. Na verdade, nesse ponto, né, nas outras aviações, quando a gente começa a vender avião, também não tem um avião. Tá? A gente, quando eu comentei da minha experiência lá no próprio E2, a gente começou a vender muito antes de ter um protótipo voando. E também eram imagens de rendering, de computador na época. De uma coisa mais conhecida, né? É um mercado muito mais maduro, uma tecnologia muito mais madura, mas não tinha também, né? Não tinha ainda um protótipo, da mesma história aqui. Então não é tão diferente assim nesse ponto. As empresas também têm que se preparar para receber, então é um processo longo também, mas o programa está indo muito bem. No começo desse ano, a gente teve a aplicação aceita pela ANAC, que é um passo fundamental. A gente muitas vezes foca, né, fala assim, pô, mas e aí, quando é que vai ter alguma coisa voando? Então, mas não é esse o ponto necessariamente. A gente tem que olhar os pedaços em ordem correta, né? Fazer as coisas
os building blocks que a gente chama. Então tem muita coisa acontecendo debaixo do capô. A gente segura um pouco do que a gente mostra para o mundo também, mas ele tá encaminhando bem, muitos desafios pela frente, tá? Mas eu acho que a gente está numa posição muito boa. Acho que a gente está atingindo as metas que gostaria, está no lugar que a gente gostaria de estar nessa etapa agora, tá? E muita confiança para frente. Então, várias das grandes questões, elas aos poucos vão sendo endereçadas, resolvidas. Esse engajamento dos órgãos regulatórios é algo que está muito no caminho crítico. Então, isso tendo acontecido ajuda bastante. A gente tem trabalhado desde o começo com provas de conceito, rigs, simuladores, para trabalhar, seja nas leis de controle, seja entender os fenômenos físicos por trás desse novo tipo de aeronave, tá? Então, eu acho que está indo muito bem, está sendo muito bem reconhecido pelo mercado, no teu ponto, né? Hoje a gente tem o maior backlog da indústria, então esse reconhecimento, ele existe. Ter a alavancagem de estar trabalhando junto com a Embraer, eu acho que ajuda muito nesse ponto também, pelo fato de a gente não tem que convencer que sabe fazer aeronave, né? Isso aí tem todo um histórico muito único na indústria de ter feito o grupo fez 30 aeronaves nos últimos 25 anos. Ninguém mais no mundo tem essa história. Foram 30 modelos diferentes. Então, isso é a parte que a gente já conhece. Tem todas as diferenças, por ser um novo segmento, o pouso e decolagem vertical. Então, você tem essas diferenças. A aviação elétrica é nova para o mundo, né? Não é só para a gente. Então, você tem essas diferenças, mas que elas estão alavancando, estão andando. Eu acho que nesse tempo todo de indústria, eu nunca tinha visto os órgãos regulatórios com tanto apetite para inovação, tá? Para olhar as coisas de maneira diferente, mas sempre sem abrir mão nunca da segurança, que também está muito no nosso DNA, tá? Então, mas sem abrir mão de segurança, olhar como quais são os means of compliance, né, de um tipo de veículo novo, como que a gente assegura sem ser com uma coisa mais descritiva, por exemplo. Então, e eles estão, tá todo mundo, seja que e aí é outro grande, e é um grande orgulho também, mas outro grande benefício que a gente tem de estar aqui no Brasil. A ANAC é muito respeitada como órgão regulatório no mundo inteiro. Sim. Isso nos ajuda a ter esse processo correndo aqui com todo o desenvolvimento aqui, que não são pouquíssimos países que podem dizer isso, né? Normalmente você tem que primeiro certificar nos Estados Unidos, ou então vai certificar localmente, mas aí é todo um processo novo para certificar lá. Pegando o exemplo do E2 de novo, né? O E2 foi certificado na ANAC, no FAA e na EASA, que é europeia, no mesmo dia. Exato. Então, isso ajuda. Mas tá indo bem, a gente tem um grupo muito grande engajado, já estamos com algumas centenas de engenheiros engajados nesse projeto, então a gente está cada vez mais apontando o lápis e indo na direção certa, com a confiança Assim, que estamos na direção certa. e quando é que vocês... Que, com certeza existe um cronograma, quer dizer, quando é que vocês estão prevendo de ter uma aeronave voando? Quando vocês estão prevendo de fazer as primeiras entregas? Existe aí uma coisinha aí que você pode... Bem, não, a gente está falando de entrada em serviço em 2026, tá? É quando a gente está esperando, está entregando os aviões para estarem voando comercialmente. Então, você tem no teu ponto, sim, tem um cronograma todo de ensaios em voo, etc., baseados em experiência real, né? Porque é algo que a gente já fez. E o nosso foco tem sido muito mais nisso, né? Nessa entrega final, né? Tá bem, do que, às vezes, mostrar para o mundo voar alguma coisa só para mostrar para fora. Não, definitivamente não é o foco. É Sei. muito mais nisso. Então, a gente espera entrada em serviço 2026, né? E o nosso órgão primário é a ANAC aqui no Brasil, então o Brasil está muito bem posicionado para ser um dos primeiros países a receber algumas das primeiras aeronaves. Agora, André, do ponto de vista assim, até mesmo de engenharia, né? A aeronave ela tem várias coisas muito particulares, né? Mesmo o helicóptero,
O helicóptero ele decola, tudo bem, é uma aeronave de decolagem vertical, mas ele decola até para efeito de certificação, de L ponto, tudo. Você tem uma rampa, né? De subida de helicóptero, de descida, tal. E também a questão do combustível. Toda a aviação que a gente conhece hoje com pessoas a bordo, né? Basicamente, tirando algum modelo muito específico, né? Tal, são de combustíveis fósseis, né? São a, movidos a combustível fóssil, né? E essa aeronave, ela é elétrica, ela é uma aeronave de uma operação de pouso e decolagem efetivamente vertical mesmo, né? Tal. Então, quer dizer, tem uma série aí de questões de engenharia que realmente são Única. novidades, né? São quebras aí de questões, assim. Então, eu queria te perguntar uma coisa. Do ponto de vista de engenharia, o que você considera a questão mais desafiadora dessa nova aeronave? Olha, são tantas, né? E é o que você falou, né? É um novo segmento, né? O avião, e eu não vou de jeito nenhum falar que é fácil fazer um avião, não é. Mas o avião já convergiu para um tubo e uma asa há meio Sim, século, mais ou menos, né? sim, Então você vai ao redor daquilo, sempre otimizando um pouquinho mais. sim. Você, com a eletrificação, você está criando uma nova categoria. Não é um helicóptero elétrico, isso é outra coisa também. Mas qual que é a diferença para um helicóptero? Assim, então, ele não é. Por quê? Porque você está usando a eletrificação, não é só substituir uma turbina por um motor. A eletrificação te permite trabalhar com propulsão distribuída, por exemplo. Exato. E o que isso te permite? Você ter algo que é até mais próximo de um avião, ele voa, quando está voando em cruzeiro, está voando usando a asa, mas você tem a propulsão distribuída. No nosso caso, a gente tem 8 rotores para decolar vertical. E aí você começa a andar para frente, você tem um puxa para andar para frente para poder. E aí você desliga esses rotores verticais, na verdade, né? Então você começa a voar como um avião, que energeticamente é muito mais eficiente que um helicóptero. Você vai. Aí é 6, 7 vezes mais eficiente do que um helicóptero energeticamente, independentemente de ser a combustão ou elétrico, tá? Só É, pelo jeito de voar. O jeito mais quieto também, né? Você faz muito menos sim. ruído que um helicóptero. Então, é isso que a eletrificação te trouxe, a possibilidade dessa propulsão distribuída que te permite um espaço de projeto muito maior. Aí, uma vez dito isso, fala, pô, mas tem um desafio não, tremendo, né? E parte da solução está justamente nesse conceito de inovação disruptiva. Baterias não estão muito longe de poder substituir um jato comercial, por exemplo. Você Tá. não vai fazer tão cedo, ou se vai algum dia, talvez nem faça sentido, porque não é a mesma solução se aplica a tudo, né? Sim. Então, para você falar em fazer um avião que leva centenas de pessoas, milhares de quilômetros, a bateria, com motores elétricos, muito longe ainda. Mas falar em fazer um avião que vai logo ali, levando algumas pessoas, a tecnologia está aí, a tecnologia já existe. O que eu quero dizer com isso? A gente não está contando com uma nova química de bateria para fazer Tá. essa missão para a qual o avião está sendo otimizado, desenhado. Tá? Então, isso não vou falar que elimina, mas minimiza o risco de tecnologia tremendamente, porque você não está esperando um desenvolvimento tecnológico. Você tem que homologar o que tem, né? Ou seja, não é que existe uma bateria pronta off the shelf para esse tipo de aplicação, mas você tem a tecnologia, existe. A gente não está contando com uma bateria com maior densidade energética, por exemplo. Quando vier, estaremos prontos para ela. E aí é um negócio que é muito diferente da aviação tradicional também, que é como se o combustível fosse melhorando com o tempo, né? É isso que a bateria ela é trocada, ela não é um item que vai ficar no avião para o resto da vida, ao contrário da maioria dos carros, né? Então você, cada vez que você troca, você tem a possibilidade de partir para uma densidade Sim. energética melhor, etc. O que é algo muito interessante. Então, da tecnologia é um desafio, mas eu acho que está dentro do que é do conhecido já, né? A questão a questão de a gente fala muito e eu acredito muito que o futuro é autônomo, mas também não estamos contando com isso para entrar em serviço. A gente está falando em uma aeronave com o operador, o piloto a bordo no começo e quando a gente tiver a confiança que está
está seguro, que está junto com o ambiente regulatório, que a gente pode dar para o próximo passo, aí sim. Então, ele também deixa de ser um obstáculo. É um Tá. grande desafio poder fazer aeronaves assim, mas ele não é algo que está no caminho para a gente começar a operar, tá? Sim. Tem questões aerodinâmicas novas, porque você, de novo, você está, não é como você falou, não é um helicóptero, né? Você não está decolando, você não tem autorrotação, você não tem uma série de características que implicam também questões regulatórias, né? Essa discussão tá andando, como que você vai definir os detalhes, o que que é o detalhe de cada parte da operação, né? Como é definida a decolagem, como é definida. Tudo isso são discussões que fazem parte desse desafio mesmo. Então, eu acho que a gente tem engajado muito trabalhando muito próximo das autoridades para entender, inclusive simulando operações. E a primeira vez que a gente fez isso foi aqui no Brasil, que a gente simulou com um helicóptero mesmo. O helicóptero homologado, normal, não tinha, ou seja, o veículo era um veículo conhecido, mas a operação a gente simulou uma operação como seria uma operação de mobilidade aérea urbana no futuro com o eVTOL em vários aspectos. Então, isso ajuda a estar engajado, a estar entendendo as diferentes necessidades. Vai ter que ter perfis de voo diferentes, porque é um animal com características diferentes do que a gente conhece, tá? E que nem é um helicóptero, nem um avião, tem um pouquinho dos dois. Então, desde como que você vai qualificar esse pouso decolagem. Então, isso é um desafio, sim. Mas eu acho que a gente está, como eu falei, tem quebrado esses desafios em blocos menores, né, e trabalhado nesse entendimento dos building blocks para poder ter o todo e poder estar sempre andando para frente ali. Agora, André, é o seguinte, a gente falou aqui várias vezes, né, que é um novo segmento, que é um novo tipo de aeronave, efetivamente é um novo modal de transporte. E na abertura, como eu falei, é uma coisa que eu penso mesmo, que a gente está aí vendo o alvorecer de uma revolução, né? Até onde vai essa revolução? A gente pode comparar com a chegada da internet, do celular se transformar no smartphone, enfim, né? Como é que você vê essa revolução na qual você e a Ive, né, estão efetivamente na vanguarda disso? Quer dizer, que mundo é esse que você vislumbra? Eu acho que a comparação que você fez foi muito, muito feliz, assim, né? Porque você para pensar como é que a internet mudou a nossa vida ao longo dos anos, né? Você ter dados, você ter conteúdo indo de A para B de um jeito simples, de um jeito integrado, de um jeito barato. Então Sim, isso mudou, inclusive, o jeito de a gente encarar o mundo, né? Você tá aquela expectativa de a coisa chegar na sua mão ali no momento que você quer, em termos de dados, em termos de conteúdo. E também tem muita tecnologia por trás, tem todo um ecossistema por trás, né? exato. Você tem 5G, fibra ótica, satélite, diferentes linha fixa de telefone celular, tudo isso andando por trás, mas do ponto de vista do usuário, é dado conteúdo indo de A para B de um jeito simples, de um jeito integrado, de um jeito barato. Então, a gente brinca muito com a história da visão de futuro da internet e da mobilidade, que é trazer isso para o mundo físico. Pessoas e bens indo de A para B de um jeito simples, de um jeito integrado, de um jeito barato. Então, mas isso é todo um ecossistema, não é a IVE ou a aeronave que a gente está falando que vai revolucionar isso. Você tem todo um ecossistema por trás. E a mobilidade aérea urbana é parte disso, é um dos pedacinhos, né, que a gente está tentando entregar para as pessoas terem mais uma alternativa de locomoção num lugar que não tem tantas opções. Às vezes tem muitas opções, mas muitas vezes não funcionam bem. E aí, mais uma vez, traçando o paralelo com o celular versus a linha fixa, é algo que precisa de muito menos infraestrutura do que você fazer Sim. por solo. Então, a ideia aqui nem é substituir, não tem a pretensão de tirar todo o trânsito do solo e agora vai ser no ar. A gente, quando fala dessa mobilidade aérea urbana, às vezes pensa direto naquela cena do Blade Runner, do Quinto Elemento, o trânsito ali em cima no céu. Não é isso. Absolutamente não é isso. Mas é ter mais uma opção de mobilidade dentro de um ambiente onde você tem limitações, por Certo. qualquer que seja a razão, seja trânsito,
seja os exemplos do Rio muitas vezes, né? Pô, legal, o Cristo Redentor, a imagem do Rio ali, aquela cadeia de montanha no meio da cidade que criou um monte de gargalos no trânsito também. Então, Exatamente. trazer todos esses benefícios que a aviação trouxe para o transporte para esses segmentos mais curtos, né? Você pensar, antigamente, para você atravessar um país, um oceano, levava uma geração. Hoje você atravessa um oceano em algumas horas. Aí você chega no aeroporto, vai demorar mais algumas horas para chegar em casa. Então, é trazer esse benefício. E eu acho que a gente está. E assim, não é por causa da IVE só do que a gente está fazendo, mas a gente realmente está vivendo um momento único na história da mobilidade. Tem muita coisa acontecendo, e mobilidade aérea em particular, né, e mobilidade aérea urbana em particular, que é onde a gente está endereçando, está pronto para ter uma ruptura que pode ter muito mais impactos além do mais imediato ali em todo o ecossistema de mobilidade, até o futuro das cidades. A gente já está vendo isso um pouco, né? E como essas rupturas se conversam. Isso que a gente está fazendo, por exemplo, de fazer você está num lugar, eu estou em outro, é uma conectividade, então a Sim, gente é um meio de conectividade, mas agora, pô, eu não preciso estar, de repente, no meio de São Paulo o tempo todo. Eu posso estar num apartamento maior, mais longe, e aí eu vou de vez em quando para lá, porque é sempre bom se encontrar sim, com fisicamente, né? certeza. Não é sempre bom ter a oportunidade, mas eu não preciso fazer isso todo dia. Então, de repente, então mobilidade aérea passa a fazer mais sentido ainda. Ah, legal, vou morar ali no, não vou morar do lado da Avenida Paulista, vou morar mais longe, mas quando eu precisar ir, eu sei que eu posso estar lá em meia hora, Sim. 15 minutos, em vez de demorar 3 horas, às vezes, dependendo, ou mais, dependendo do trânsito, né? Então, isso te dá essa conectividade, né? Que de novo, tem um paralelo, eu acho bacana aí com o celular, e a gente está vendo, né? Dentro dos nossos clientes, a gente tem todos os tipos de clientes e tem vários traçando esse paralelo diretamente. A gente tem, seja na África, por exemplo, a gente tem um dos nossos primeiros clientes foi a Kenya Airways, e ela sempre fala disso, aqui na África, o celular, e aqui no Brasil isso é verdade também, né? O celular chegou muito antes de todo mundo ter linha fixa. É verdade. A gente fez uma experiência lá, é a mesma coisa que a gente fez no Rio com helicóptero, a gente fez em Chicago, recente agora, em setembro, também usando 10 parceiros estavam envolvidos nessa simulação, a gente indo de A para B com um helicóptero, eram duas rotas, na verdade, três pontos dentro da cidade, então já foi uma evolução que a gente fez aqui no Rio. Muitas pessoas nas duas simulações estavam voando dentro da cidade pela primeira vez. Então, o conceito de voar na cidade era algo que eu nunca tinha nem pensado nisso. E algumas pessoas estavam voando pela primeira vez. O que foi meio chocante, assim, né? Porque às vezes a gente pensa, quem que vai usar isso? Vai ser aquele cara que já usa helicóptero hoje. Não, não é essa a ideia. Inclusive, isso não daria o volume que a gente está falando aqui. É gente como a gente, não necessariamente para usar todo dia, tá? Assim, todo dia, vou trabalhar todo dia de top. Não é isso, mas na hora que você precisa, vou pagar um pouquinho mais do que eu pagaria num táxi para estar lá na hora que eu preciso, seja Sim. porque se pegar um voo, se eu perder, o custo disso é muito maior. Pô, quero estar em casa cedo porque é aniversário do meu filho, quero fazer alguma coisa nesse. Tem duas reuniões de outros cantos da cidade, então vou precisar ter essa opção. É isso, né? Você está trazendo mais opções de mobilidade. Porque, meu, uma coisa que você falou agora aí, quando a gente pensa em aviação, né, você vê, semana passada eu fui para o Rio de Janeiro, fui de linha aérea normal, né? Mesmo descontando o tempo que eu levei para chegar no aeroporto, o tempo que eu levei no aeroporto, né, foi maior do que o tempo do voo, né? Eu fiquei mais tempo no aeroporto do que efetivamente cumprindo a distância de São Paulo para o Rio de Janeiro. Mesmo a aviação executiva, mesmo a aviação privada, né, existe todo um procedimento, existe todo um agendamento, uma preparação, um pré-voo, existe, enfim, existe todo um processo temporal aí, né? Quer dizer, que que leva, que demanda uma preparação.
Já, por exemplo, se eu quiser chamar um Uber agora, terminar a entrevista e chamar um Uber, eu vou pegar meu aplicativo, chamar o Uber, e dependendo da distância que o carro tiver, em 2 minutos ele está aqui na minha porta, eu pego, entro e vou para onde eu quero, tal. Hum. Você diria que um dos objetivos desse novo ecossistema é tirar essa, vamos chamar assim, de burocracia técnica, vamos chamar, da aviação, vamos criar um termo novo aí, né? Essa burocracia técnica da aviação, e aí o usuário ter essa acessibilidade não só financeira, mas de rapidez de Física. atendimento do Uber, vamos dizer assim, que você tem de um táxi e tal. Eu acho que isso faz parte do conceito, sim. E parte desse exercício que a gente fez foi para mapear onde estão os gargalos. O exemplo que deu é ótimo. Então, por exemplo, se eu num voo de Vitol para o aeroporto, se eu chegando no aeroporto, eu tiver que sair do aeroporto para entrar, fazer o, o cheque lá de segurança todo de novo, vou ter que pegar um táxi para sair do. Por mais que seja perto, legal, é um vertiporto aqui que é logo do lado do aeroporto, mas eu vou ter que sair lá, pegar um táxi para ir para o aeroporto, para chegar, passar por Sim. todo esse processo. É algo que meio que quebra o caso, né? Quebra aquele caso que você quer mostrar na entrada do veículo também, né? Se é um veículo que para você poder decolar com ele, você vai ter todo um processo desde coisas físicas, né? A primeira vez que a gente começou a falar disso, que a gente foi voar de helicóptero para experimentar como é que era, pô, eu lembro que eu demorei a botar era o cinto de 5 pontas. Pô, demorou um tempo, eu não sou o cara mais habilidoso do mundo, eu admito isso. Mas foi para entrar do helicóptero, botar aquele cinto. Foi algo que foi um processo longo, porque eu fiquei uns 15 minutos ali. Controle de tráfego aéreo, se você tem uma. Se você, para conseguir decolar, você vai demorar 1 hora para ter uma É, resposta se você pode decolar ou não, não funciona. Nesse sentido, uma das coisas, né, o foco muitas vezes é na aeronave, que é natural, mas a gente está desenvolvendo também, em parceria também com a TEC, que é do Grupo Embraer, um sistema de controle de tráfego aéreo focado na mobilidade urbana, que ótimo. para otimizar esse tipo de coisa. Esses exercícios de conceitos de operação ajudam muito a gente entender onde estão esses gargalos para você ir eliminando. Porque se eu, de novo, para eu decolar, tiver que ficar 45 minutos, 1 hora esperando a liberação, ou pior, que a gente vê acontecer, né, nesse exercício, eu decolo com o veículo e fico no ar esperando para poder a próxima etapa. Também você tem um impacto grande. Então, você tem que endereçar todo o ecossistema para garantir que você tem algo que faça sentido. Onde vão ser os vertiportos? Né? Também no começo, você não vai começar com 200 vertiportos na cidade, mas você vai chegar lá no momento que eu tenho vertiportos suficientes, que eu consigo me deslocar até ele, que nesse ponto, ao contrário do Uber, não é algo que você vai pousar na rua para você pegar, né? Você tem um ponto específico, mas onde esse vai estar? Aí você pegar uma cidade como o Rio, a gente está falando aí de quase 40, né? No momento que estiver mais maduro o mercado, espalhados pela cidade, para que você consiga chegar lá de maneira simples. Uma coisa legal que a gente fez nessa simulação de Chicago mais recente, a gente tinha 3 vertiportos na simulação, e cada um com um nível de infraestrutura. Então, você tinha desde um que era um heliponto existente, né? Então você tinha um centro, você tinha toda a parte de segurança, tinha a máquina de detetor de metal, aquele de porta, assim, para você passar e tudo mais. Então, esse era o que estava mais, tinha salinha de espera. Aí, em outro lugar, a gente botou um container e tinha. Hoje não é um requerimento para esse tipo de operação, mas a gente estava testando se tiver que ter, vai ser rápido. Então, tinha um cara com aquele detetor de metal de mão, assim, para fazer, para ver qual que é o mínimo que eu preciso para ser rápido para o usuário, né, para não ser um gargalo e ser economicamente viável também, né? Aí num outro ainda era só um estacionamento, basicamente. Então tinha um vertiport que não tinha infraestrutura nenhuma. A gente parou um carro com o logo da IVE ali só para ter uma referência para as pessoas que chegavam. De novo, para entender o processo inteiro. Porque senão você vai chegar, você pode desenvolver o Sim. melhor veículo possível e ele vai ficar limitado no uso, porque você tem que ter um ganho grande, porque a gente está falando de distâncias curtas aqui. Então, se você tiver essa parte em solo complicada, complexa, você matou o benefício. Então, você tem que assegurar que a parte de infraestrutura,
tá no lugar e tá de um jeito simples, né? Para ter o benefício. E sim. o outro detalhe disso é justamente essa que traz a necessidade do pouso vertical. Que aí você consegue chegar mais perto. Se Isso. você, então, para as distâncias maiores, o aeroporto faz muito mais sentido. Você tem que estar integrado, né? Então, um futuro não muito distante, a gente vê muito para essas distâncias mais regionais ou maiores. Você vai pegar o seu Vitol, ir para o aeroporto, pegar um avião da Embraer de preferência, para ir para o teu destino final, e tem que ser, essa chegada Sim. tem que ser de jeito integrado, né? É, Ah, que seja rápido você passar ali. E como a gente está num segmento novo, você tem mais oportunidade, porque você não tem muito legado por trás que você tenha que resolver. Você pode já começar aplicando tudo que tem de tecnologia existente hoje para já começar rápido. Uma das coisas que a gente usou nessas simulações, por exemplo, foi já de cara, nem precisava, mas prevendo um futuro com uma escala maior, a biometria. Então, o passageiro chegava, passava, a gente botou lá uma máquina para fazer a biometria do passageiro, já pensando nisso. Pô, no futuro, quando eu tiver uma exigência de segurança, né? Aí no inglês, né? Eu não estou falando do safety, estou falando do security mesmo, sim. né? No português é a mesma coisa, mas maior, porque você tem um volume maior de passageiros. É, Como é que eu consigo fazer isso sem criar um problema? Sem criar uma fila gigantesca para passar no raio-x do aeroporto, que é o que a sim. gente vê hoje, né? Então, assim, tem bons exemplos na aviação de como fazer isso, né? A gente assim, tem muito legal, tem maus exemplos também, mas tem bons exemplos, você vê que as pessoas pensaram em soluções para simplificar e fazer esse processo o mais fluido possível. Você citou aí esses testes que vocês estão fazendo, como esse em Chicago, né, que foi feito agora. A própria realização desses testes já mostra como é uma revolução, como é um novo modal, como é a chegada de um novo ecossistema. Porque, afinal de contas, quando a Embraer vai fazer um novo avião hoje, ela não precisa fazer um teste num mock-up de aeroporto, nada disso. Quer dizer, Os aeroportos estão lá, né? exato. Então, quer dizer, Mas é um desafio e é uma oportunidade, porque sim, os aeroportos sim, estão lá. exato. Exato, mas é justamente porque vamos dizer assim, é uma fronteira totalmente nova. Então, o próprio teste da estrutura, de como é que vai funcionar essa estrutura, que você falou que em Chicago tinha inclusive 3 níveis, né? Um que era tipo o aeroporto mesmo, o outro tinha o container e o outro era só o carro ali sinalizando que o lugar estava sendo usado. Mas quer dizer. Isso aí já demonstra como é um caminho novo, né, que está sendo aberto. Sim, sim, é exatamente, né? E a gente não está verticalizando isso também, não acha que a gente vai, todas as respostas vão da IVA, então a gente tem trabalhado muito com parcerias, né, e parceiros locais sempre para olhar esse ecossistema como um todo, né? Você atrair os parceiros certos. No Rio, a gente estava em parceria com o Aeroporto Internacional do Galeão, com o Centro Empresarial, de onde saiu, de onde, lá na Barra da Tijuca, né? De onde saía onde saía o voo, a provedores de empresas que estão olhando o vertiporto, como a Skyports, é uma das parceiras nossas, a empresas que fazem o FBO, que é Fixed Base Operations, que trabalham com essa parte de solo também, empresas de energia, né? Porque você vai ter que ter o grid lá de elétrico, você vai ter que ter o carregador, né? A gente não vai fazer isso tudo, mas você tem que trazer esse pessoal para esse começo para estarem fazendo isso acontecer. Pô, perfeito. Bom, gente, eu conversei aqui com o André Stein, da IVE, que, apesar do que ele diz, não é o cara que está abrindo a porta do quinto elemento, nem tem um tipo chamado Jetson, mas está no caminho, está no caminho. Agora tem Chega lá. muitos caras, caras, tem muitas pessoas trabalhando nisso, né? Tem muita gente por trás dessa revolução. Eu acredito que é uma revolução, sim, mas tem muita gente, tem muitas mães, muitos pais essa revolução. É, Tem muito trabalho por trás acontecendo em vários aspectos, seja nessa parte de operação, seja no desenvolvimento da aeronave, seja no desenvolvimento dos serviços, que tem que ir juntos também, né? Também, de novo, onde tem um desafio, tem uma oportunidade, muitas vezes, sim. de negócio.
sim. Então, eu sou só um dos muitos. Curiosamente, você falou do Jetson. O meu cachorro eu dei nome de Astro por causa desse negócio do Jetson. Olha, tá vendo, gente? Tá vendo? Aí, tá vendo, Kowalski? Tá É. vendo? Tá vendo? Depois fala que é coisa minha, hein? Tá vendo? O cachorro do cara é o Astro. Sem comentário, sem comentário, sem comentário. O lançamento do. A primeira entrega vai ser ao som do Vangelis, tal. Vai tocar Vangelis. A Blade gente tá, a Runner, gente tá trabalhando na trilha sonora da Ivy trilha também. A gente tem sonora. Convido o Harrison Ford para estar presente aí. Bom, gente, olha, André, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E como ele falou, pessoal, ele é o CEO da IVE, mas tem aí centenas de pessoas envolvidas nisso. E com certeza, nos próximos anos aí, a gente vai, antes de poder usufruir do trabalho deles, a gente vai ouvir falar muito da IVE. De novo, a Embraer abrindo um nicho. A Embraer tem um talento incrível para descobrir nichos e abrir nichos com soluções assim sempre muito criativas. Foi assim desde o Bandeirante, passando pelo Tucano, pelo ERJ 145, assim, todas as dimensões. Agora a gente tem o KC390, que é inovador na área dele, sim, e estamos chegando aí agora, né, invertendo de proporções, mas estamos chegando na aeronave da IVE, né, que de pequena só tem o tamanho, porque só vai ter o tamanho, porque o efeito dela a gente vai ver que vai ser muito pesado. E Deus queira ainda mais para a gente que mora em São Paulo com esse trânsito Oh. maravilhoso, que chegue o quanto antes. Olha, Luquezzi, obrigado mesmo, viu, André? Obrigado mesmo pela tua presença aqui. Um grande abraço. O Kowalski ficou emocionado, até perdeu a voz aqui agora para falar. Mas olha, dá um obrigado abraço no mesmo aí pelo Kowalski aí seu por mim. tempo, pela sua atenção aqui no nosso canal. Tá? Luquezzi, um grande abraço. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer. Quando quiser chamar de novo, estou às ordens. Ah, mas vamos fazer isso sim. Pessoal, um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Até a próxima. Um abraço aí para todos também.